Fala galera do xadrez, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rogério Nunes e esse é o canal Xadrez Digital e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós temos a primeira partida do desempate do Campeonato Brasileiro de Xadrez, da final do Campeonato Brasileiro de Xadrez. As partidas clássicas nós tivemos um empate de 2-2, Molina conseguiu vencer a última partida de negras em uma vitória espetacular, que já está o vídeo aqui no meu canal, que foi o vídeo que eu postei hoje aí de madrugada. E aqui nós temos a primeira partida no desempate. Pelo sorteio previamente, o Molina iria jogar a primeira partida de brancas, tá bom? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like aqui que esse vídeo está muito interessante. Um dos lados aí preparou uma variante muito interessante contra o seu adversário. Bem, Molina tem aqui 2.458, Crico Mkhitaryan 2.536. Molina iniciou com D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo F3, D5. Aqui são os mesmos lances que foram jogados na partida número 3, então eu vou passar eles bem rápido e quando mudar aí eu começo a fazer os comentários e as análises propriamente ditas, tá bom? Cavalo C3, bispo B4, bispo G5, H6, bispo por F6, dama por F6, dama A4, cheque, cavalo C6, o cavalo vem a defender o bispo de B4 e interceptar o cheque das brancas ao rei negro. E3, roque, torre C1, dama G6, dama C2, dama por C2, torre por C2, D por C4, bispo por C4 e bispo D6. Até aqui é idêntica à partida clássica número 3, em que o Molina também estava de brancas e jogou essa mesma variante. Parece que o Molina deve ter melhorado essa linha e trouxe aí novamente para o jogo, e o Crico entrou na mesma variante que foi jogada na partida 3. E vale lembrar que essa partida resultou em um empate sofrido para o Molina, empate em que o Molina estava por baixo, empatou por baixo, ou seja, ele estava lutando pelo empate. Cavalo E4, essa é a novidade. O Molina preparou essa linha aqui. E no grupo de WhatsApp que eu tô, que ele também tá, ele mandou um áudio explicando que ele preparou essa linha aqui após o término da partida número 3. Ele acha que se ganhasse a partida número 4 aí, ele iria para o desempate. Se essa linha aparecesse, ele já teria uma preparação aí para essa variante. E aí seguiu E5. Tá. Aqui nessa posição, na partida número 3, seguiu com roque, tá? Seguiu com roque e depois E5. Mas o Molina fez diferente dessa vez. Depois de bispo D6, ele jogou cavalo E4. E aqui seguiu E5 pela parte do Crico. E depois de D por C5, cavalo por E5, cavalo por D6, C por D6. Agora as negras vão ter que lidar com um peão isolado em D6. Vai ser uma debilidade que as negras vão ter que proteger aí com peças, já que peões não é mais possível que a cadeia de peões das negras defendam esse peão de D6. Uma outra opção para o Crico aqui era jogar com bispo E5, bispo B5, bispo F5, bispo por C6, B por C6, cavalo por E5, bispo por E4, torre C1, retirando do ataque. Aí depois de bispo G2, torre G1, a posição é um pouco superior às brancas aí. Os dois lados têm grandes debilidades aqui, ó, mas está bem próxima da igualdade. Provavelmente o Crico ou o Molina devem ter preparado também aí, devem ter calculado essa variante em suas cabeças. Mas depois de D por E5, seguiu o que foi dito, cavalo por E5, cavalo por D6, C por D6, e aí cavalo D4, bispo D7, e nessa posição aqui as brancas devem se perguntar se necessita se fazer o roque aqui. As damas já não estão mais no tabuleiro, estamos próximos
Estamos próximo do final de jogo, ou alguns já até chamam de final de jogo, depois que as damas são trocadas e algum par de peças menores. E o Molina aqui joga rei D2, que é o melhor lance. O rei vai ficar próximo do centro do tabuleiro, porque ao trocar as peças, chegando no final, os reis são muito importantes. Um rei ativo é muito importante, tá bom? Depois seguiu o cavalo G4. E esse lance aqui, o Krikor gastou muito tempo nesse lance. Gastou mais de 10 minutos, aí, aproximadamente 12 minutos para encontrar esse lance. E aqui o Krikor poderia também, ao invés de cavalo G4, ele jogar com cavalo C6. E aí seguiria bispo D5. Com o jogo normal, claramente as brancas aqui estão levemente superiores. Para evitar essa linha de bispo D5, Krikor jogou G4, gastou seu tempo aí, seguiu F3 por parte do Krikor e cavalo F6. A ideia do Krikor é que agora a casa D5 já não está mais disponível para o bispo vir jogar nessa casa aí. Torre de HC1, as brancas têm um bom domínio aqui da coluna C. Torre de FC8 e bispo B5. Aqui as brancas não podem tomar, tá? Esse lance bispo por B5 é horrível, porque depois de torre por C8, torre por C8, torre C8, cheque, as negras vão perder muito rápido, porque elas estão com uma qualidade a menos, o seu rei está bem mal colocado, então as brancas aqui estão ganhas, tá bom? Mas depois de bispo B5, seguiu torre C2, torre C2, e aqui as negras fazem um lance bem feio, mas é um lance correto na posição, tá? É o bispo C8. É o bispo C8. Aqui, se bispo B5, se as negras jogam bispo B5, seguiria cavalo por B5, cavalo por E8, cavalo C7, se cavalo por C7, torre por C7, B5, e aí torre D7, e as brancas aqui vão tomar. E aí se seguir, por exemplo, rei F8, torre D6, as brancas estão com um peão a mais, aí, com grandes chances de vitória nessa posição. Mas depois de torre por C2, seguiu bispo C8, E4, avançando seu peão, dominando aqui casas centrais importantes. A6, atacando o bispo, bispo A4 e rei F8, trazendo o rei para o centro do tabuleiro. Se as negras, jogam B5 aqui, simplesmente segue bispo B3, e aí um lance interessante para as negras aqui é bispo D7, mas depois de torre C7, a atividade das peças brancas aqui é muito, muito incômoda para as negras, tá bom? Por isso que depois de bispo A4 seguiu rei F8. E aí seguiu da mesma forma torre C7, D5, as brancas não tomam, elas avançam o peão com E5 expulsando o cavalo. E depois de cavalo por E8, bispo por E8, rei por E8, F4, avançando, defendendo o peão. Os peões brancos marchando aí no tabuleiro. G6 e aqui H4. H4 tem a ideia de não permitir o lance G5. Tá bom? Porque se G5 agora, seguiria F por G5, H por G5, H5. As brancas têm um peão passado e o rei das brancas controla o avanço desses peões aqui das negras. Mas nada disso seguiu na partida. Depois de H4 seguiu H5, não permitindo mais o avanço. Cavalo F3, a ideia do Krikor aqui, a ideia do Molina aqui nessa posição é jogar com cavalo G5 e atacar o peão de F7. E aqui o Krikor joga bispo D7. Ele sacrifica o peão para tentar buscar algum tipo de atividade. Olha como as peças do Krikor estão bem complicadas aqui. Ó. Parece que ele não saiu ainda das suas casas iniciais, nenhuma de suas peças. Olha que coisa incrível. E nós já estamos no lance 29 da partida. Bispo D7 sacrificando o peão, cavalo por B7 e torre C8. E aqui nessa posição eu estava assistindo a transmissão do Rafael Leitão e ele disse aqui:
Se jogar B3 aqui, aí é um nível de profilaxia suprema do Roberto Molina. E o Roberto Molina jogou B3 aqui, evitando aí o torre C4 aqui, com a torre bem ativa aqui no centro do tabuleiro. E o Rafael aí ficou abismado com o nível que o Molina tá jogando essas partidas. E principalmente essa partida ele jogou de forma muito precisa. A5, cavalo G5, a ideia se segue. E aí as brancas aqui conseguem bispo F5, depois cavalo por F7, ganhando o peão. Torre C2, cheque. Parece que as brancas aqui vão perder algum materialzinho, mas a atividade das peças dela lá próximo ao rei já é muito mais perigosa do que defender esses peões aqui na segunda, terceira, quarta e quinta filas. Rei E3, cavalo, torre por A2, cavalo D6 cheque, com boa vantagem material e peão passado, as brancas tratam de trocar peças aqui com o cavalo D6, dando um cheque ao rei e um ataque ao bispo. Você pode chamar isso de duplo ou garfo, como você achar melhor. Rei F8, cavalo por F5, G por F5 e E6. As brancas têm que avançar o seu peão passado para ele ir para a coroação. Torre G2 tomando mais um peão. E aí depois de rei D4, torre E2, não permitindo o rei jogar em E5 e depois rei em F6, ameaçando checkmate aqui, ó. Por exemplo, se as negras fazem um lance inocente aqui como torre F2, seguiria rei E5 e depois de cheque em E2. Rei F6 está ameaçando o mate em um lance aqui. Mas nada disso seguiu depois de E6. Torre por G2, rei D4 e torre E2, seguiu rei por D5, torre E4, vai querer tomar aqui o máximo de peões que elas conseguirem, mas depois que as brancas jogam rei D6, as negras simplesmente abandonam a posição. E aí o Crico vence a primeira partida de rápidas e na segunda partida necessita apenas de um empate para se consagrar campeão brasileiro. E aí você se pergunta aqui como poderia seguir a sequência. Temos que poderia seguir torre por F, torre por F4 e depois de torre B8 cheque, rei G7, seguiria E7, digamos aí se torre D4 cheque, simplesmente joga rei C5 e aí as brancas vão coroar aqui no próximo lance. Se torre E4, E8, dama, torre por E8, torre por E8. E aqui vale concordar que é muito tranquilo vencer essa posição de brancas. Então é isso aí, galera. Esse é o vídeo de hoje. Molina venceu a primeira partida da disputa do desempate nas partidas rápidas. Controle de tempo é 25+10. E aí, quanto mais rápido possível, eu vou trazer a próxima partida. Que agora o Crico vai estar de brancas e o Molina de negras. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem de alguma variante aqui, pode deixar nos comentários que eu vou ter o imenso prazer de responder. Então valeu, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo para você ficar por dentro de todas as notificações. Valeu e até a próxima. Falou!